one book, one pen, one water or one water bottle. Hi guys, hi everybody. Então eu sou Jéssica e nesse vídeo você vai aprender como contar, como falar de objetos, coisas, falar sobre countable and uncountable nouns. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora lá? One blessing, two blessings. How can we count God's blessings in our lives? Então, galera, eu sei que vocês estão ansiosos para saber sobre todas essas informações, porém, se você é novo aqui no canal, eu vou te pedir, vou te convidar a se inscrever. Tudo que você precisa fazer é clicar no botãozinho abaixo, inscrever-se, ativar o sininho da notificação e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu postar por aqui, tá bom? Então, começando o nosso vídeo, vamos definir essas duas palavrinhas, countable and uncountable nouns, que são substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Então, como é que a gente pode saber quando usar how many or how much, certo? Então, para cada situação, temos uma expressão específica, tá certo? Countable nouns são aqueles que nós podemos contar utilizando números. Aqueles que você pode contar one pen, one cup, one backpack, uma xícara, uma porta, uma mochila. E além do mais, eles também possuem a forma do plural e também possuem a sua forma no singular. Então, se eu falo assim, por exemplo, chair, a palavra chair, que é cadeira, para colocá-la no plural, vamos apenas colocar o S no final, chairs, certo? S, em alguns casos apenas o S. E outra forma da gente falar sobre esses countable nouns seria utilizando there is or there are. There is one pen on the table. There were many dogs in the house. Seria uma opção, certo? De você falar sobre substantivos contáveis. Quando nós precisamos também falar sobre os countable nouns, no singular, utilizamos também os artigos definidos, que são a and an. An apple, a book, a teacher, a boy, a girl. Quando nós precisamos saber a quantidade dos substantivos contáveis, é aí que a gente vai utilizar a pergunta how many? How many t-shirts do you have? How many cups of water do you drink a day? Você conta quantos copos de água você toma por dia? How many times do you read a day or per week? Quantas vezes você lê por dia ou por semana? How many times do you read your Bible? This is a powerful book, ok? Quantas vezes você lê a sua Bíblia por dia? Esse livro é tão poderoso, tão especial, que a gente não pode ficar sem ele. Never. And at some time you can look at a recipe and you are going to ask yourself, do I have enough eggs for this cake? How many eggs do I need for this cake? Então, quantos ovos eu vou precisar para essa receita? How many cups of sugar? Quantas xícaras de açúcar vou precisar para essa receita? Então, essa é a pergunta que você vai fazer quando você quer saber quanto de alguma coisa aquela pessoa tem, ou seja um objeto, seja sobre alguma informação que você queira saber, certo? Chegamos na parte agora dos uncountable nouns. Como é que a gente sabe que algo é incontável? No inglês é diferente da nossa forma de contar em português. Eu acho que muitas pessoas já ouviram até falar sobre isso. E, por exemplo, quando você quer dizer assim, quanto de leite você tem? How much milk do you have? Aí, então, você não pode falar assim, eu tenho 1 leite, 2 leites, 3 leites. Não, a gente vai utilizar, você pode contar através dos
containers, o recipiente, né, que está contido o leite. Por exemplo, 1 bottle of milk, 2 bottles of milk, and, por exemplo, rice, arroz, feijão. Essas coisas a gente também não pode contar, assim, não pode contar utilizando números. Então, a gente só pode contar pela quantidade de quilos, né? Tá, Jéssica, eu já entendi que eu não posso contar tudo em inglês, nem tudo que eu consigo mensurar aqui no Brasil vai fazer sentido lá nos Estados Unidos. Então, como é que eu chego na padaria e peço 5 pães? Então, você não pode chegar e dizer assim, I would like to ask you 5 bread, or 5 breads. It would not be right. Não seria certo você chegar na padaria e falar assim, eu quero 5 pães, só isso. Então, o que precisamos fazer é colocar uma unidade de medida antes da palavra pão. Então, você poderia falar, I need 5 loaves of bread. Eu preciso de 5 pães. Sugar, information, feelings, então, sentimentos, informações, grãos, essas coisas a gente não pode contar, né? E outra particularidade dos uncountable nouns é que eles só possuem a forma singular. Então, você não vai ver assim, milks, juices. Outras unidades que podemos utilizar para os substantivos incontáveis são bottles, a piece of cake, pounds, que são os quilos, certo? 2 pounds of cheese, 2 libras ou 2 quilos de queijo. Slices, 4 slices of pizza. Então, essas são as palavrinhas que podemos utilizar para se referir a uma quantidade, né? Então, a gente precisa se atentar a essas regrinhas, porque elas são muito importantes para conversa mesmo do dia a dia, de forma que a gente vai estar contando a quantidade da forma correta, não com números apenas, mas não contando as unidades, mas também colocando as medidas, ou os containers, na verdade, né? Se não souber quando utilizar many or much to answer para responder alguma coisa, você pode utilizar simplesmente a lot of time, I don't have a lot of money, she has lots of friends, ela tem muitos amigos, que vai funcionar tanto para os substantivos contáveis quanto os incontáveis. Você já sabia como a gente poderia usar todas essas dicas? Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários se tem alguma curiosidade que você quer saber, e pode deixar aqui a sugestão de vídeo e eu vou amar saber, certo? A sua opinião. Obrigado por estar aqui presente, obrigado por assistir. See you next time. May God bless you and your family. Bye.